Olá pessoal, tudo bem? Continuando o tema de tratamento cirúrgico de doenças neurológicas, a gente vai falar agora de duas outras situações, que seria o tratamento cirúrgico da espasticidade, assim como o tratamento cirúrgico das epilepsias. Tá? Lembrando que estes são temas elaborados por sugestões dos pacientes. Não deixe de nos mandar essas sugestões nas nossas mídias sociais, no @neuromogi no Facebook e no Instagram. Vamos falar agora então da aplicação de toxina botulínica para espasticidade e dos implantes de bombas para infusão de fármacos dentro do sistema nervoso central. Em relação ao Botox para doenças neurológicas, a gente sabe que é uma situação que pode acontecer nos pacientes, principalmente com sequelas de isquemia cerebral ou lesões graves da medula, sejam elas traumáticas, sejam elas determinadas por cirurgias infelizmente mal feitas, e em alguns pacientes inclusive com afogamentos. Eu tenho uma paciente que teve uma situação muito triste dessa de afogamento, e que ela, numa das fases que ela me procurou, ela tinha um problema que foi diagnosticado por um outro colega neurocirurgião como um problema de coluna, sendo oferecido para ela o tratamento cirúrgico com a abordagem da coluna cervical. Porém, examinando a paciente, fazendo um estudo bem detalhado da sua história, que a gente pôde perceber que ela tinha espasticidade secundária ao afogamento e postura em flexão das mãos, ou seja, o Botox para esse paciente ajudaria bastante se ela tivesse isso focada em algumas regiões, ou seja, palmas das mãos, postura em flexão com rotação das coxas, inclusive porque dificulta bastante a questão da higiene dessas partes do corpo e dificulta ou impossibilita que o paciente utilize as mãos para se alimentar ou para uso ao longo do seu dia a dia. Então, nos pacientes com lesões focadas e específicas em algumas áreas menores, esses pacientes sim se beneficiam da aplicação da toxina botulínica, caso o uso de medicações via oral não tenha surtido um efeito necessário para relaxamento. Muitas das vezes essa medicação via oral ela tem efeitos colaterais, principalmente de sonolência, ou seja, esses pacientes não podem ter a indicação do tratamento de infusão de Botox ou de aplicação de toxina botulínica numa situação de efeito colateral de medicação. É muito importante que o médico baixe a dose, gradativamente aumente de acordo com a necessidade e chegue a uma situação de controle ou não. Para os pacientes sem controle, esses sim se beneficiam da aplicação da toxina botulínica. Já nos pacientes com graves sequelas de espasticidade nos braços e pernas, seja num braço ou numa perna do mesmo lado do corpo, ou nos 4 membros, esses pacientes não se beneficiam da aplicação de toxina botulínica, ou seja, isso para eles, a dose da toxina botulínica seria muito alta, expondo eles aos efeitos colaterais dessas medicações. Portanto, para estes casos em especial, a gente utiliza as bombas que infundem medicações dentro do sistema nervoso central diretamente, ou seja, a gente faz um teste com esses pacientes com a injeção através de um procedimento como se fosse uma infusão de uma agulha hack no paciente com medicações. A partir desse momento, o paciente é submetido aos novos testes e acompanhado ambulatorialmente, e a gente avalia os benefícios que ele teve com essa infiltração como um teste terapêutico dentro da medula. Se esse paciente tiver um benefício franco e óbvio, é exposto para ele a possibilidade de aplicação da colocação de uma bomba que libera essa medicação gradativamente no sistema nervoso central e que pode ser abastecida, ou seja, reenchida conforme o tempo vai passando, fazendo com que o paciente não se exponha aos grandes dissabores da espasticidade. Por fim, os pacientes com epilepsia, alguns deles sim podem ser indicados os tratamentos cirúrgicos para esses pacientes, mas principalmente precisa se deixar bem registrado, nenhum paciente com doença epilética tem que ser oferecido o tratamento inicial cirúrgico, a não ser que ele tenha uma displasia, uma alteração no tecido cerebral ou alguma malformação em que a excisão, ou seja, a ressecção dessa lesão, seja imperativa. Fora isso, se o paciente tiver normalidade do tecido cerebral, esse paciente deve começar o tratamento com medicações
e futuramente na refratariedade, ou seja, nos pacientes que não conseguem se beneficiar do tratamento com medicações, muitas das vezes 3, 4, 5 medicações em doses máximas, ou seja, fazendo com que o paciente, por muitos momentos ao longo do dia, tenha que se medicar e, nos casos que ainda medicando-se, ele ainda tem convulsões, esses pacientes podem sim ser submetidos a tratamentos cirúrgicos da epilepsia. Especificamente ressecção de algumas áreas que a gente consiga determinar com estimulação ou com a ressonância funcional, onde estão esses focos que geram as crises convulsivas, ou com uma cirurgia um pouco maior, em que você coloca estimuladores dentro do tecido, em contato íntimo com a convexidade cerebral do paciente, ou seja, do cérebro propriamente dito, para que você mapeie onde é que estão essas áreas e, num segundo momento, faça a cirurgia de epilepsia. E até para alguns casos específicos em que os estimuladores do nervo vago podem ser colocados, para tentar fazer o controle dessas crises. Só enfatizando, pessoal, que esse tratamento sempre começa com um bom neurologista, um neurologista treinado, capacitado, que consiga fazer a abordagem inicial desses casos e, após uma tentativa, seja de um dos colegas, seja de um segundo neurologista, se chegar-se à situação, à conclusão de que não se alcança o tratamento com medicação, o tratamento neurocirúrgico pode ser feito encaminhado para um neurocirurgião com especialidade nessa área e com conhecimento para fazer esse tratamento. Espero que tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos, mande-nos suas sugestões para novos temas. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.